Quando a mãe diz, você não sabe lidar com crianças, como responder com maturidade sem perder a sua autoridade afetiva? Olá, prof! Se você é professora da educação infantil, fica comigo até o final, porque hoje eu quero falar sobre uma frase que machuca muito quem trabalha todos os dias com crianças pequenas. Você não sabe lidar com crianças. Só quem está dentro da sala sabe o peso dessa frase. Porque não é uma reclamação simples. Ela parece atingir diretamente quem você é como professor. Você passa o dia acolhendo, cuidando, ensinando, organizando a rotina, lidando com choro, conflitos, birras, adaptação, cansaço, insegurança, necessidades diferentes dentro da mesma turma. E mesmo assim, chega uma mãe e diz: prof, eu percebi que você não sabe lidar com crianças. Na hora, dá uma vontade de se defender, dá uma vontade de explicar tudo, dá vontade de dizer: você não sabe o que eu passo aqui dentro. Mas é exatamente nesse momento que você precisa respirar e agir com a maturidade profissional. E nesta aula você vai entender como lidar com esse tipo de acusação sem se descontrolar, sem se diminuir e sem entrar em confronto com a família. Você vai aprender que maturidade profissional não é aceitar tudo calada. É saber responder com clareza, com firmeza e respeito. E principalmente, prof, você vai entender como manter a sua autoridade afetiva, como usar o diálogo inteligente e como seguir com uma condução positiva, mesmo diante de uma fala como essa, difícil. Eu sou Ney Lausanne, educadora há 30 anos, pedagoga, psicopedagoga. E eu já acompanhei muitas situações entre escola, professora, criança e família. E uma coisa eu aprendi: muitas vezes você, não sofre apenas pelo que aconteceu. Você sofre pelo modo como recebeu aquilo. Porque quando uma mãe diz uma frase assim, uma frase dura, você pode sentir que todo o seu valor foi colocado em dúvida. Mas uma prof segura, ela não responde apenas pela emoção. Ela escuta, organiza o pensamento e conduz a situação com maturidade. Então, o nosso tema de hoje é: quando a mãe diz, você não sabe lidar com crianças, professora. Como responder com maturidade sem perder a sua autoridade afetiva. Antes de eu continuar, eu quero que você pense em 3 perguntas, tá? Vamos. A primeira. Quando uma mãe diz, você não sabe lidar com crianças, ela está falando sempre a verdade ou ela está falando a partir de uma dor, de um medo ou de uma preocupação? Segunda pergunta. Você precisa responder essa frase no impulso ou precisa primeiro entender o que está por trás dessa fala? Terceiro. Você, uma professora madura, se defende atacando ou conduz a conversa com segurança? Essas perguntas, elas são importantes, sabe por quê? Porque muitas vezes nós, escutamos essa frase e nos sentimos atacadas. Você pensa, estão dizendo que eu sou ruim, estão duvidando da minha capacidade. Poxa, só o que falta agora era sair falando mal de mim. Ou será que realmente eu não sirvo mais para isso? E quando a prof recebe essa fala pela dor, corre o risco de reagir de um jeito que pode piorar a situação. E sabe o que é esse medo? Esse medo é o medo de ser vista como uma professora despreparada. É o medo de parecer que você não tem domínio da turma. É o medo da família achar que você não tem paciência, que você não tem mais jeito, que você não tem preparo, ou que você não tem carinho. E na educação infantil, isso pesa muito. Porque a prof, ela não está lidando apenas com conteúdo. Você está lidando com criança pequena. Você está lidando com emoção, com rotina, com limite, com cuidado, com choro, com adaptação, com socialização, com família e com aprendizagem.
E quando alguém diz, você não sabe lidar com crianças, parece que a pessoa está apagando todo esse trabalho que você faz todos os dias na sala de aula. Mas uma frase dura, ela não pode tirar de você, prof, a sua maturidade. E aí eu te pergunto, por que isso é importante? Sabe por quê? Porque se você responde essa frase no impulso, você perde a sua força. Você pode ficar mais agressiva, você pode se justificar demais, você pode se calar por medo e pode até chorar sozinha depois. Você começa a duvidar da sua própria prática e você pode começar a tratar aquela família com indiferença, com distância. E isso enfraquece a relação. Por isso, você, prof, precisa aprender a separar duas coisas. A dor que essa frase causa e a postura profissional que você precisa manter. Sentir dor é humano, mas conduzir a situação com maturidade é profissional. Existem algumas confusões e alguns mitos sobre esse assunto. E um mito muito comum é esse, olha só. Se a família falou isso, eu preciso me defender na hora. Não precisa. Responder rápido demais pode parecer desespero. Pode parecer confronto. Um outro mito comum é: não, ser profissional é engolir tudo quieto, os pais sempre têm razão. Também não é verdade. Ser profissional não é aceitar ofensa calada. Ser profissional é não devolver a ofensa no mesmo tom. E é possível ser firme sem ser grossa. E é possível acolher sem concordar. É possível ouvir sem se anular. E isso é autoridade afetiva. Um outro mito comum. Ah não, olha só, quem sabe lidar com crianças nunca tem problema com criança. Você não sabe lidar. Isso não existe. Toda professora que trabalha com criança pequena vai enfrentar choro, conflito, birra, resistência, disputa, frustração e dias difíceis. Saber lidar com crianças não significa nunca mais ter problemas. Significa saber conduzir esses momentos com calma, com firmeza e com intenção. Isso é condução positiva. Agora, pensa comigo. E se você conseguisse ouvir uma fala difícil sem perder o controle por dentro? E se você soubesse responder uma mãe sem entrar em briga ou sem entrar na onda dela na discussão? E se você conseguisse mostrar profissionalismo sem precisar mostrar tudo na hora? E se uma crítica dura virasse uma oportunidade de mostrar maturidade e segurança? Viu? Esse é o ponto. Você, prof, não controla tudo que a família fala, mas você pode aprender a controlar a forma como você responde. Então, Neila, por que aprender isso muda o teu dia a dia? Vai mudar o dia a dia da prof? Porque muitas professoras sofrem mais pela forma como lidam com a crítica do que pela crítica em si. Já tinha pensado nisso? Pois é. Quando a prof ela não tem essa segurança, uma frase da mãe derruba o dia inteiro dela. Ela entra na sala mexida, ela fica nervosa com a criança, ela fica preocupada com a direção, ela fica revivendo aquela conversa na cabeça. Mas quando ela aprende a responder com maturidade, ela não permite que uma frase conduza todo o seu emocional. Ela continua firme, continua atenta, continua profissional. E sabe qual é o maior benefício disso? Você, prof, começa a entender que maturidade profissional protege a sua paz. Porque uma prof madura não precisa bater de frente para mostrar valor. Você mostra valor pela forma como conduz. Você pode dizer: mãe, eu entendo que você esteja preocupada. Essa fala é importante e eu quero olhar para a situação com atenção, tá? Podemos conversar com calma sobre o que aconteceu para que possamos entender juntas e pensarmos no melhor caminho para o seu filho. Percebeu? Você não aceitou ser desrespeitado, mas também não devolveu no mesmo tom. Você abriu espaço para o diálogo. Isso é o diálogo inteligente. Agora, o que você perde se não entender, se não aplicar? Se a professora não aprende a lidar com esse tipo de fala, você perde segurança. Você começa a se esconder das famílias,
Você pode começar a evitar conversas. Você pode começar a ficar com medo de colocar limite nas crianças. Você pode conduzir a turma com tensão. Você pode começar a sentir que está sempre ameaçado. E aos poucos você vai começar a trabalhar com peso. E quando a prof perde a segurança, a turma ela também sente, a criança sente, a família sente. Por isso, essa maturidade profissional ela não é luxo. Ela é, hoje, uma necessidade. Agora, imagina assim uma situação simples. Uma criança, ela chega em casa chorosa lá e diz para a mãe assim: mãe, a prof ela brigou comigo. A mãe, preocupada, chega na escola e diz assim: poxa, você não sabe lidar com crianças. O meu filho chegou em casa muito mal, dizendo que você brigou com ele. A prof, na hora, ela sente aquela acusação. Ela sabe que não brigou, como a criança contou. O que aconteceu foi que a criança queria continuar brincando no pátio, mas a turma precisava entrar. A prof chamou, explicou, esperou e depois precisou conduzir a criança para a sala. Só que para a criança, isso foi muito ruim. E para a mãe, aquilo virou uma preocupação. E para a prof, virou uma acusação. Agora, veja dois caminhos. A prof pode responder no impulso: não foi bem isso que aconteceu. Seu filho exagerou um pouquinho. É porque aqui, às vezes, ele não obedece. Essa resposta pode até ter uma parte de verdade, tá? Mas ela não vai ajudar. Ela vai colocar a mãe contra você. Agora, veja uma outra postura. Mãe, eu entendo a sua preocupação. Eu vou te explicar com calma o que aconteceu. É que, naquele momento, a turma ela precisava voltar para a sala. E ele realmente ficou triste porque ele queria continuar brincando. Então eu chamei, eu acolhi, eu conversei com ele e eu conduzi toda a situação. Só que mesmo assim eu vou observar como que ele fica nesses momentos para ajudar ele a passar melhor por essas transições. Essa resposta muda tudo. Você não se diminuiu, você não acusou a criança, você não confrontou a mãe. Pelo contrário, você explicou, você acolheu, você conduziu e a mãe sentiu em você o quê? Segurança. Isso é autoridade afetiva. Uma prof pode até pensar assim, tá? Tá, Neila. Mas e se a mãe falar comigo de uma forma grosseira? Eu tenho que ficar quieta? Não. Você não precisa ficar quieta diante de uma fala desrespeitosa. Mas também você não precisa entrar no mesmo tom. E eu entendo muito essa dúvida. Porque tem fala que machuca. Tem fala que realmente soa e parece muito injusta. Tem fala que fica atravessada. E muitas vezes você, prof, já está cansado. Você já passou o dia inteiro se doando. Então, quando você escuta algo assim, a vontade realmente é se defender. Mas é justamente nesse momento que entra a tua maturidade profissional. Primeiro, responder com calma não é fraqueza, é domínio emocional. Segundo, falar com respeito não significa aceitar o desrespeito. Você pode colocar limites com educação. Assim, te dar um exemplo. Mãe, eu entendo a tua preocupação, mas para eu conseguir te ajudar, precisamos conversar com respeito, tá bem? Terceiro, uma crítica da família não define a tua competência. Ela mostra uma percepção, ela mostra uma dor, ela mostra uma preocupação. E percepção, ela precisa ser escutada, ela precisa ser analisada, ela precisa ser conduzida. E não engolida como uma verdade absoluta. Muitas profs, elas percebem que quando param de responder no impulso e começam a usar frases mais maduras, a conversa muda. A família pode até chegar nervosa, mas quando encontra uma prof firme, uma prof calma e respeitosa, ela baixa o tom. Porque segurança gera segurança. Você, prof, não precisa vencer a conversa. Você precisa conduzir essa conversa. E é aí que algumas profs se perdem, porque existe um jeito errado. E o jeito errado é responder pela ferida, sabe? Por exemplo, eu sei lidar sim. Você é que não sabe como o seu filho é aqui.
Ele não é aqui o que ele é em casa. Então vem um dia aqui para ficar na sala para vocês verem. Olha, se tu ficasse um dia aqui, tu não voltava no outro. Eu tenho anos de experiência. É que muitas vezes, mãe, o seu filho também não ajuda. Mesmo que a prof tenha razão em algumas coisas, esse tipo de resposta aumenta o conflito. Outro erro é se diminuir. Ah, mãe, realmente, desculpa, tem vezes, né, que eu realmente não sei como lidar. Eu vou melhorar. Calma. Pedir desculpa sem entender o que aconteceu pode fazer você assumir uma culpa que talvez nem seja tua. Mas existe um jeito certo. E o jeito certo, ele tem 4 passos. Primeiro, respire antes de responder. Não entrega a tua resposta para raiva ou para mágoa. Segundo, acolha a preocupação da família. Vou te dar um exemplo. Eu entendo que você esteja preocupada, mãe. Terceiro, peça clareza sobre a situação. Assim, olha, me conta o que ele falou em casa para que eu possa entender melhor. Viu? E o quarto, explique com calma e combine um caminho. Assim, mãe, eu vou observar melhor essa situação e podemos voltar a conversar de novo para acompanhar como é que ele está se sentindo. Esse é o caminho do diálogo inteligente. Você, prof, não se defende ali desesperadamente. Você pergunta, você escuta, você explica, você conduz. E na próxima vez que uma família disser algo duro, use essa frase. Eu entendo a sua preocupação. Para eu conseguir ajudar de verdade, eu vou precisar entender melhor o que aconteceu. Vamos conversar com calma? Essa frase ajuda porque ela não coloca você como culpada, mas também não fecha a porta para a família. Ela abre o diálogo e ela mantém a postura profissional. Prof, sabe qual é o principal insight desta aula? Quando alguém diz, você não sabe lidar com crianças, essa frase pode até doer, mas ela não pode tomar o controle da tua postura. Você pode sentir, só que você não precisa reagir no impulso. Você pode se incomodar, mas não precisa atacar. Você pode até discordar, mas precisa conduzir com maturidade. Porque ser uma prof madura não é aceitar tudo. É saber responder sem perder quem você é. Ser profissional não é ficar calado. É falar do jeito certo, na hora certa, com clareza e respeito. Uma prof segura, ela usa o diálogo inteligente com a família. Ela mantém sua autoridade afetiva mesmo diante de uma fala difícil como essa. E ela pratica condução positiva com a criança, mesmo quando a situação exige firmeza. É isso que ajuda você a se sentir muito mais segura em sala, a conduzir as crianças com mais tranquilidade e ter famílias mais parceiras no dia a dia. E se esse conteúdo falou com você, comenta aqui, eu quero responder com maturidade. E compartilhe com uma prof da educação infantil que já ouviu uma fala difícil como essa e ficou se sentindo muito mal. E continua comigo, porque nos próximos conteúdos eu vou trazer outras frases que machucam a professora e como lidar com elas sem perder a calma, a tranquilidade, o carinho e a postura.